Olá, está no ar o programa que se preocupa com a sua saúde. Começa agora Mistérios do Corpo. O tema do programa de hoje assusta homens no mundo inteiro e em qualquer idade: a disfunção sexual masculina. Para esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto, recebo hoje o Dr. Mário Paranhos, médico urologista, assistente doutor, chefe do Grupo de Educação à Distância e do Grupo de Tecnologia em Medicina Sexual da Divisão de Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Adriana, bom dia aos telespectadores da Record News. Estou muito satisfeito de estar contigo aqui. Espero que nos próximos minutos a gente consiga levar uma mensagem satisfatória. Tirar as dúvidas. Tirar algumas dúvidas. Os homens ficam realmente assustados quando tem alguma coisa indo mal na vida sexual, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente pode chamar exatamente de disfunção sexual? Bem, Adriana, nós sabemos que a função sexual no homem e a satisfação com a função sexual é de extrema importância para o nível de vida, para o nível de condição que ele leva, tanto para ele quanto para a parceira. A disfunção erétil, que é a impossibilidade de ter ou manter uma ereção peniana para manter uma relação sexual, é de extrema importância, sendo um dos principais fatores da disfunção sexual. A disfunção sexual, ela atinge o indivíduo como um todo e leva a problemas sérios, porque na grande maioria das vezes ele está em conjunto com outras doenças, chamadas comorbidades. Então é de extrema importância com que nós tenhamos um diagnóstico não só dessa disfunção, mas dos fatores que levaram a essa disfunção, né? E essa disfunção pode ocorrer em qualquer idade? Sim. A disfunção sexual praticamente pode acometer um indivíduo a partir do início da atividade sexual. Quer dizer, desde o começo ele pode ter problemas? Sem dúvida. Muito mais raramente. Os estudos baseados na grande população, em um grande número de pessoas, mostra e se preocupa mais com a disfunção sexual do homem a partir dos 50 anos, no qual ele começa a ter uma atividade diminuída. Essa atividade diminuída chega a ser bastante importante no seu dia a dia. Porque o homem é muito importante nessa história da virilidade, da masculinidade, então gera até uma crise para o homem, né? Sem dúvida. Nós temos acompanhado e nós vemos os pacientes, não só na clínica particular, mas também como uma medicina social, que o indivíduo que começa a ter uma disfunção sexual, ele começa a ter uma perda muito grande da autoestima. E essa perda de autoestima leva a outros problemas, leva a outras doenças. Então, muitas vezes, o indivíduo acaba tendo outros problemas muito mais sérios devido a começar a disfunção sexual ou a disfunção erétil. Agora, o senhor falou que é mais comum a partir dos 50 anos, mas hoje em dia a gente vive um fenômeno do estresse, as pessoas trabalham muito, competem muito. O senhor acha que está caindo um pouquinho essa idade? Os homens estão tendo problemas cada vez mais cedo? Sem dúvida. Todos os estudos feitos em grandes populações, que começaram, para você ter uma ideia, na década de 40, com Kinsey, que foi um grande psiquiatra, psicólogo dos Estados Unidos, em 1948, ele já examinou uma grande quantidade de homens. E naquela época, a grande massa de homens que apresentavam uma disfunção erétil e alguns problemas relacionados eram acima da década de 70. Então, eram 75% acima dos 65 anos. Com o passar do tempo, principalmente na década de 80, mais precisamente no final, nos anos de 1988, em Boston e algumas cidades correlatas, vizinhas, foram feitas algumas pesquisas com algumas dezenas de homens, e se concluiu que a grande atividade de perda de função erétil acomete não pessoas tão mais velhas como antigamente se acreditava, mas sim a partir dos 50 anos. Isso não exclui a possibilidade, óbvio, de que pacientes ou homens com menos que 50 anos... 30, com 40? 30, 40, 20... O senhor vê casos assim no Sem dúvida, sem dúvida, porque nós sabemos que
a função sexual, a função erétil em si, Adriana, ela é um complexo muito grande dentro do organismo, que envolve a parte psicológica, a parte cerebral, a parte neurológica, a parte vascular em si. Anatomicamente, o pênis é um órgão que é composto de cavernas, de corpos cavernosos. Basicamente, ele tem 2 corpos cavernosos que são os responsáveis para manter e ter essa ereção. Para que essa ereção exista, deve haver uma chegada muito maior de sangue. Então, deve haver uma liberação dos vasos sanguíneos. E essa liberação, esta vasodilatação, como nós chamamos na medicina, é baseada num relaxamento dessas veias, que é causado por produtos químicos liberados dentro do pênis, por produtos neurológicos que chegam através dos nervos e pelo componente vascular em si, que tem que estar íntegro e tem que estar bastante fluido, né? Deve existir uma grande chegada para que haja um aumento da pressão e exista a ereção. Portanto, se você tem um paciente jovem, 18, 15, 20 anos, com uma alteração de qualquer um desses mecanismos, uma alteração importante, vamos dizer, anatômica, que ele tenha uma alteração, por exemplo, de uma veia ou de uma artéria, das importantes que levam a isso, ele vai ter ereção diminuída, muitas vezes até abolida e ausente. Algum problema congênito já, de nascimento. O problema congênito é um dos fatores que levam à disfunção erétil precoce. O senhor falou que em alguns casos são mais raros, mas o homem tem essa disfunção desde o começo da vida sexual. E no começo da vida sexual ninguém tem parâmetros, né? Exato. Ninguém tem base de comparação. E deve ser muito complicado para a pessoa que começa dessa forma, porque ela pode até achar aquilo normal. Sem dúvida. Ela não sabe o que é o certo e o que é o errado. Um dos grandes aprendizados da vida do homem é exatamente a vida sexual. Isso nós temos grande exemplo com a ejaculação. A ejaculação, ela é grandemente influenciada pela parte psicológica do homem. Então, quando ele tem um desenvolvimento sexual dado de uma forma errônea, Adriana, ele vai desenvolver problemas psicológicos que influenciam. O exemplo típico é a ejaculação precoce. O ejaculador precoce é aquele indivíduo que não consegue ter uma relação satisfatória porque ele ejacula num prazo muito curto. Quer dizer, não é satisfatório nem para ele, nem para a parceira. Nem para ele, nem para a parceira. Fundamentalmente para a parceira. Por mais que se mascare isso, sem dúvida, não é satisfatório. Sem dúvida. E esse é um dos problemas da disfunção sexual, porque a disfunção sexual é qualquer coisa que atrapalha a vida sexual. Muitas vezes até um relacionamento pessoal. Até o modo de ser desse indivíduo pode atrapalhar a vida sexual dele. Então, a ejaculação precoce, basicamente, é causada, em grande parte dela, por aprendizado. Então, o jovem, ele muitas vezes aprende sexo de uma forma errada, que vai lhe atrapalhar durante a sua vida, no decorrer da sua idade mais velha. Que doenças podem ter um reflexo na vida sexual do indivíduo? Doenças cardiovasculares, por exemplo? Como a função sexual é relacionada com uma série muito grande de outras coisas, na medicina, basicamente, qualquer alteração é aceitável como alteração que leve à disfunção sexual. Os exemplos mais corriqueiros e importantes dentro da nossa clínica médica é a diabetes, a hipertensão, as alterações cardiovasculares e as alterações de hábitos. Mas não é uma regra. Nem todas as pessoas que tenham essas doenças. Não é uma regra. Mas, por exemplo, dentro da diabetes mellitus, que é a diabetes que acomete o indivíduo um pouquinho mais avançado, na idade entre 45 e 50 anos, mais da metade desses indivíduos tem maior possibilidade de 3 a 5 vezes de ter disfunção erétil do que o indivíduo normal que não tem diabetes. Então, estas comorbidades, elas têm grande importância porque elas aumentam muito a frequência da chegada ou do aparecimento da disfunção erétil. Para você ver a importância dessas comorbidades, hoje o estudo das alterações cardiovasculares que basicamente afetam as alterações continentes
que são pertinentes aos vasos sanguíneos. Então, aceita-se que as alterações que vão causar, por exemplo, infarto agudo do miocárdio ou qualquer alteração cardiovascular mais importante, seja como um diagnóstico precoce, seja a disfunção erétil, que aparece de 2 a 3 anos antes de um indivíduo ter o problema cardiovascular. Então, um indivíduo que vai ao médico hoje com uma queixa de disfunção erétil e basicamente ele não tem nenhum outro problema, para você ter uma ideia, a gente faz o diagnóstico da disfunção erétil no consultório, na grande maioria das vezes, simplesmente com uma coisa que nós conhecemos como anamnese, que é a história clínica. Então, conversar com o paciente. Conversar com o paciente. Uma entrevista com aquele paciente. Uma entrevista, mas é uma entrevista que muitas vezes você tem que ter a sensibilidade de saber que o paciente está te trazendo um problema e que ele não fala desse problema. Então, muitas vezes o paciente traz uma queixa de disfunção erétil e você, a sua perspicácia clínica deve ver que esse indivíduo vai desenvolver uma doença cardiovascular importante. Ou já tem alguma doença. Ou tem. Por exemplo, a diabetes, 50% das vezes, num paciente de 45 anos, é feito através da disfunção erétil. Ele não sabe que ele é diabético, ele não sabe que ele tem a propensão para diabetes e começa a desenvolver a disfunção erétil. Quando ele vai pesquisar a disfunção erétil, o médico, através de tudo isso que eu estou lhe falando, vai saber que ele tem a diabetes e tratar a diabetes. E muitas vezes, só com o tratamento da diabetes, ele recupera a função erétil em uma grande percentagem das vezes. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa sobre disfunção sexual masculina, mistérios do corpo. Volta já já, não saia daí.